Agora, a sua história de vida com Maurício Fusco. Olá, amigos da Rádio Emissora da Barra, aquele abraço, muito boa tarde. Estamos chegando para a nossa primeira edição da sua história de vida. Agora em novo horário, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Emissora da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade. Muito prazer, eu sou Maurício Fusco e a partir de hoje, de segunda a sexta, estaremos juntos, levando para você todos os dias uma história diferente para você que sintoniza a Rádio Emissora da Barra. Eu quero desejar a todos aí um feliz ano novo, um ano novo com muita paz, um ano novo com muita alegria, com muitas realizações, que o Papai do Céu abençoe a todos nós, para que nós tenhamos muita saúde, porque o resto a gente corre atrás, não é? Muita saúde para a gente poder buscar alcançar os nossos objetivos. A partir de hoje, todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Emissora da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade, a sua história de vida. E olha, gente, para você participar da sua história de vida, mandando as suas histórias para que a gente possa contá-las aqui no rádio, é muito fácil. O e-mail da Rádio Emissora da Barra é radioemissoraDaBarra@gmail.com. Nesse e-mail você pode participar com a sua opinião, você dando a sua opinião aí das histórias que você ouve aqui no rádio, e você pode também mandar a sua história através deste e-mail. Se você preferir, você pode mandar também pelo meu e-mail, que é o fusco1571@gmail.com. fusco1571@gmail.com, para que você mande as suas histórias, para que a gente possa interpretar as suas histórias para você, aqui pela Rádio Emissora da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade. Ou se você preferir também, através do WhatsApp da Rádio Emissora da Barra, que é o 9990 60 024. Vou repetir para você, 9990 60 024, que é o WhatsApp da Rádio Emissora da Barra, para você participar da sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra. Gente, também eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio Emissora da Barra 1030, todo esse pessoal, ao Juninho, ao Everton, ao Carlinhos, enfim, os diretores aqui da Rádio Emissora da Barra, mais uma vez confiando no nosso trabalho. Nós estamos de volta aqui na Rádio Emissora da Barra, nós que o ano passado estivemos aqui levando para você, dentro da Sirene RB, a sua história de vida. E hoje nós estamos estreando às 3 horas da tarde, todos os dias, aqui na Rádio Emissora da Barra. Tudo pronto, tudo preparado, você pronto para ouvir e eu pronto para falar, narrar, interpretar e comunicar. Mais uma grande história que certamente vai envolver você, a senhora, o senhor, a moça, o rapaz, a menina, o menino. Obrigado pela sintonia, tá bom? E continue a me seguir lá no YouTube, Maurício Fusco, @oficial. Tudo pronto, tudo preparado, a história está no ar. Você sabe, Maurício, que as pessoas sempre me perguntam se tudo valeu a pena. Eu acho engraçado porque às vezes parece que as pessoas querem viver a experiência do outro. O negócio é viver, é aproveitar as chances, porque não existe uma fórmula de felicidade. Eu vou contar a minha história, então prestem bem atenção. Eu nasci em Lençóis Paulista, um município aqui no estado de São Paulo, nos anos 80. Minha infância foi como a de muitos na época e como a de alguns ainda nos dias de hoje, com muitos altos e baixos e problemas financeiros, repleta de incertezas. Além disso, quando eu era ainda uma criança muito pequena, eu fui abandonada em um orfanato. Então eu não me lembro do rosto dos meus pais, não me lembro. Sabe, Maurício, essa é a parte que às vezes eu sinto que falta em mim. Mas apesar de tudo, eu era feliz. Passei toda a minha infância naquele orfanato e me lembro de que quando eu completei 12 anos,
comentei com a minha amiga Clarissa, que tinha a mesma idade que eu. Clarissa, você acha que algum dia alguém vai levar a gente para casa? Ah, Valéria, já estamos crescidas. As pessoas sempre têm preferências por adotar os mais novos. Ah, mas eu acredito, sabia? Acredito que um dia teremos uma família e um cachorro do nosso tamanho e seremos adotadas juntas. A Clarissa não era tão sonhadora quanto eu, não. O que às vezes eu achava uma pena, porque no fundo, Maurício, eram esses pensamentos que eu me apegava nesses pensamentos e me deixavam feliz. Eu queria que ela se sentisse assim bem. Não era por egoísmo meu, por querer que alguém se sentisse assim da mesma forma que eu. Só não queria que ela se sentisse mal pela situação, mal por tudo. Mas tudo bem. Sabe, a nossa rotina era tão monótona. Eu acho importante dizer que a gente não tinha estudo. 1 ano se passou. Eu havia completado 13 anos fazia uma semana. Era dia 18 de outubro de 1992. Naquele dia, me convocaram até a diretoria do orfanato. E lá havia uma senhora de 60 anos, por nome Laís. Uma senhora muito pobre que precisava de uma filha que cuidasse dela anos mais tarde. De qualquer forma, então, ainda assim ela era uma mulher forte e corajosa, porque a vida a tornou uma guerreira. Percebi em poucos minutos de conversa naquela sala da diretoria. Sabe, Maurício, apesar de haver essa admiração mesmo que à primeira vista por aquela mulher, não era aquele tipo de família que eu esperava, que eu havia sonhado. Não. Eu não posso mentir para você e para os seus ouvintes, mas foi esta senhora que me adotou, a dona Laís. Naquele dia, eu senti tantas emoções, Maurício, que só Deus sabe. Eu queria que pelo menos a Clarissa fosse adotada junto comigo. Eu queria ter alguém na minha vida, alguém que eu já tivesse algum vínculo, sabe? Só que não me sobrou escolha, eu não tive alternativa. E mesmo em meio àquela admiração de conhecer uma mulher forte, eu estava frustrada por ter criado tantas expectativas durante anos da minha vida. Antes de ir embora, procurei Clarissa e disse: "Viu, você tinha razão, as coisas não são como a gente quer, não. Valéria, eu sempre soube." Meus olhos encheram de lágrimas, porque aquela seria a última vez em que eu veria Clarissa. E também era o dia em que a minha vida mudaria. Mudaria da água para o vinho, Maurício, de maneira drástica. E eu confesso, Maurício, eu confesso que se fosse para viver daquela maneira, eu preferia ter ficado onde eu já estava. Peguei minhas poucas roupas e me mudei para a casa da dona Laís. Não era nem metade do que eu imaginava. Não era. Era uma casa tão pobrinha. Não tinha um cachorro, não tinha Clarissa. Foi cair na realidade então que todos os meus planos havia virado pó. Cresci com pouca comida e às vezes nenhuma. A casa caía todos os invernos. Era goteiras para todos os lados, um ambiente gelado e triste. Não havia televisão, geladeira, nem fogão, nem mesmo energia elétrica ou água encanada. Em contrapartida, eu fiz novos amigos ali e eu brinquei muito na rua com eles. A gente adorava brincar com os insetos e animais domésticos. As galinhas, patos, cachorros e gatos. Pintava as unhas das galinhas, Maurício, tingiam os pintinhos, ia até pro mangue pegar brinquedos velhos e pedaços de boneca até formar uma inteira. Quando eu percebi, eu já havia me adaptado àquele lugar e àquela situação e amava a liberdade que eu era capaz de sentir ali. Era tanta criatividade, Maurício, aventura e novos aprendizados, que eu parei de questionar o motivo dos planos que eu tinha quando morava ali no orfanato. Terem dado errados, de certa forma, eu me sentia até ingrata. A dona Laís me adotou por uma necessidade dela de ter alguém que cuidasse dela anos mais tarde. Mas a forma com que ela olhava para mim, eu percebi o carinho e a afeição que ela sentia por mim. Você sabe quando alguém gosta de você? Claro que você sabe. Até que em certo dia, Maurício, ela fez algo por mim, que mudou tudo. Mudou ainda mais a minha vida. Valéria. Oi. Valéria. Oi. Vem aqui. A senhora precisa de alguma coisa, dona Laís? Eu tenho algo para te dizer. Maurício e ouvintes da Rádio Emissora da Barra, eu tinha medo que pudesse acontecer. Foi quando ela me disse: olha, eu juntei um dinheirinho.
mas comprei esse caderno e esse lápis para você ir à escola. Ir à escola assim como seus amigos, poder aprender a ler, a escrever. Você tem um futuro pela frente, minha filha. Eu não soube o que dizer, Maurício. Eu vi os meus novos amigos escrevendo, lendo, e eu com meus 13, quase 14 anos, queria aprender também. Eu agradeci imensamente, dei um beijo e um abraço. Sabe, Maurício, às vezes a gente se surpreende com as coisas que acontecem em nossas vidas. Meus amigos me ajudavam, me ensinavam coisas sobre a escola, cooperavam nas minhas dificuldades. E além disso, amigos ouvintes da Rádio da Barra, eu também passei a me alimentar melhor por conta da merenda. Eu voltei a acreditar que aquilo iria mudar a minha vida, o meu destino. Só que eu encontrei mais dificuldades e essas agora vinham das pessoas que achavam que saber ler e escrever é o suficiente, que pobre não tem muita chance na vida. Vocês sabem que essas coisas acontecem. Sempre vai ter alguém que vai tentar te colocar para baixo, não importa a sua idade, sexo ou religião. Mas eu não desisti, eu nunca desisti, Maurício e ouvintes da Rádio da Barra. Mas foi no dia 25 de junho de 2004 que aconteceu aquilo. Dona Laís faleceu. A vida havia judiado tanto daquela mulher corajosa, lutadora, que chegou em um momento que ela não aguentou. E quando ela esteve em vida, eu fiz de tudo para permanecer como companhia para ela. Dona Laís não estava doente. Havia chegado apenas a sua hora. Morreu dormindo. Foi mais uma fase difícil na minha vida, Maurício e ouvintes. Até que decidi deixar Lençóis Paulista. Eu já tinha estudo, já trabalhava e conseguia pagar as minhas contas, mesmo que no aperto. Então peguei um dinheiro de minhas economias e me mudei para Bauru, onde arrumei emprego em um bar ali na região central de Bauru e uma casa alugada para morar. Em Bauru foi aonde me apaixonei, tive o meu primeiro amor e vivo com ele até hoje. Temos uma filha, Maurício, a Rebeca. O bar onde eu trabalhava, bem, o dono quis vender o estabelecimento e eu acabei investindo. Hoje eu sou proprietário desse lugar. A minha vida deu a volta por cima tantas vezes, Maurício, e eu só tenho a agradecer por tudo ter dado certo. Por eu ter chegado até onde eu cheguei. Sabe, Maurício Fusco, às vezes as pessoas me olham como se tudo tivesse sido fácil. Elas não veem o que eu já passei para ter o que tenho. As pessoas costumam só ver os ganhos, não ver a dificuldade, os esforços. Amigos, viva a sua própria experiência. Conte suas próprias histórias, porque ninguém é igual a ninguém. Como eu disse no começo desta carta, não existe forma para a felicidade. Você sabe que eu sinto muito orgulho de Dona Laís. Uma mulher forte, corajosa, batalhadora, mulher incansável, guerreira. Quando eu me frustrei, foi ela quem me fez voltar a sonhar. Mas a minha história não termina aqui não, Maurício Fusco e ouvintes da Rádio da Barra. Voltando ao início da minha carta, você se lembra do orfanato? Você se lembra da Larissa? Pois não é que de 1993 para cá são 31 anos. E não é que acontece o nosso reencontro. E eis o real motivo de escrever a minha história para você, Maurício. Eu nem acreditei quando eu vi aquela moça entrando no bar, onde hoje eu sou proprietária. Claro, mais de 40 anos, uma mulher formada, judiada pela vida. Eu estava com o meu marido no balcão ali atendendo, estávamos prestes a fechar o bar, quando de repente alguém disse da porta: Valéria! Reconheci a voz, Maurício. 30 anos depois. Larissa? É você, Larissa? Sou eu, minha amiga. Demorou, mas eu te encontrei. Me dá um abraço aqui, Valéria. Me dá um abraço aqui, Valéria. Nos abraçamos então, um abraço que carregava 30 anos de saudade, de carinho. Fechamos o bar e na mesinha daquele bar ela me contou a sua história, Maurício. Muito diferente da minha. Havia saído do orfanato, foi adotada por uma família que decidiu abandoná-la 5 anos depois. Não restou-lhe outro caminho senão as ruas, dali foi para as drogas e das drogas partiu para o crime.
durante a sua vida, enquanto criminosa, acabou cometendo aquilo que falamos de latrocínio, roubo seguido de morte. Cumpriu quase 20 anos de cadeia. Veio para Bauru também em busca de uma oportunidade e me pediu emprego. Não teve como dizer não, Maurício, ouvintes da Rádio da Barra. Ela havia crescido comigo. Embora contra a vontade do meu marido, eu dei emprego para ela. As pessoas vão falar muito aqui e nesse momento sobre preconceito, sobre não dar oportunidade, mas Maurício Fusco, aí começaram os meus problemas e as reais dificuldades acontecerem. E aí ela começou a trabalhar. E trabalhando nesse bar, um dia recebeu a visita de alguém que eu nunca vi, e nem mais gordo e nem mais magro. Nunca vi, mas vi que ele era mal encarado e gente boa não era. No outro dia, R$200 sumiram do caixa. E sumiram, e como é que sumiu? Como é que foi parar? Onde foi parar onde? Claro que todas as suspeitas recaíram sobre ela. Sem dúvida. Nas entrelinhas fica uma espécie de ameaça. Não uma ameaça, mas algo do tipo: ainda bem que tem você, e você não vai me desamparar nunca, né, Valéria? Maurício Fusco, desesperada, decido te escrever. Não sei o que faço. O que era para ser um conto de fadas, encontrar a minha amiga de orfanato 30 anos depois da separação, tornou-se um grande pesadelo aqui em Bauru. Olha que eu saí de Lençóis Paulista. Meu marido disse que eu já deveria ter colocado ela para fora. Mas eu tenho medo. É uma mistura de medo com gratidão. Ela cuidou de mim no orfanato, mas eu tenho medo também, eu não posso negar. O que eu faço? No meu lugar, o que os teus ouvintes fariam? Eu sou Valéria, sou tua ouvinte. Já libero para as opiniões 14 999060024 9990 60024. No YouTube, Maurício Fusco @oficial, para você participar, para você dar a sua opinião, para você se inscrever no meu canal e também para você maratonar ouvindo todas as histórias que a gente já contou no rádio. A gente coloca lá no YouTube para você participar, para você ouvir, para você, enfim, maratonar, não é? Com as histórias que a gente já contou. Todas as histórias que a gente conta no rádio, a gente termina no rádio e sobe para o YouTube as histórias para você ouvir. E se você quiser participar também, através do e-mail da Rádio da Barra, é radioemissoradabarra@gmail.com, radioemissoradabarra@gmail.com, para você opinar, para você mandar a sua história, para a gente contar a sua história aqui no ar para você. Ou se você preferir também pelo meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Esse e-mail eu prefiro que você mande as suas histórias por esse e-mail, que aí fica mais fácil para a gente produzir a história e para a gente contar a sua história, tá bom? Repito, para você participar dando a sua opinião sobre essa história de hoje, você pode participar pelo e-mail radioemissoradabarra@gmail.com, radioemissoradabarra@gmail.com, para você participar nos contando a sua história e também para você opinar com relação a essa história que você ouviu aqui na Rádio da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade.
esta foi a sua história de vida. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, a gente se encontra novamente aqui na Rádio Emissora da Barra 1030, o primeiro amor da cidade, para mais uma edição da sua história de vida. Você continue agora na sequência com a programação normal da Rádio Emissora da Barra e a gente volta amanhã às 3 horas da tarde. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Até amanhã. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida. A Sua História de Vida. Com Maurício Fusco.